A verdade chocante sobre a família Bender. Segredos sombrios que vão te chocar. Quando Clara Bender chegou à sua pequena cidade natal, o clima era pesado. O tipo de peso que se sente no ar, como se os segredos de décadas estivessem sussurrando por entre as árvores. Sua mãe, uma mulher de caráter forte e histórias ainda mais intrigantes, havia partido. E agora Clara se via diante de um funeral e da necessidade de desenterrar memórias que preferia deixar enterradas. Mas o que ela não sabia era que a verdade sobre a família Bender estava prestes a se revelar, moldando seu futuro de maneiras que ela nunca poderia imaginar. Enquanto organizava as coisas de sua mãe, Clara encontrou uma caixa antiga no sótão. O desgastado baú de madeira estava coberto de poeira e manchas, uma peça do passado que à primeira vista parecia insignificante. Mas ao abri-lo, uma onda de frio percorreu sua espinha. Dentro, cartas amareladas, fotografias desbotadas e recortes de jornais revelavam uma conexão chocante. Décadas atrás, ninguém nunca soube o que aconteceu com ele. O caso se tornara um mistério sem solução, uma mancha na história da cidade. Durante os dias que se seguiram, Clara se viu imersa em uma rede de segredos. O dinheiro, o poder, a luxúria, tudo estava entrelaçado, e à medida que desvendava cada pista, mais perguntas surgiam. Por que sua mãe nunca falou sobre isso? O que mais havia escondido? E será que a sua vida tão tranquila era apenas uma fachada para ocultar um passado sombrio? Enquanto investigava, Clara se deparou com sua rival de infância, Amanda, uma jornalista decidida e ambiciosa. Amanda sempre quis ser a primeira a expor segredos e escândalos. E agora que Clara estava de volta, ela não perderia a oportunidade de abocanhar uma história. Clara sentiu a pressão, proteger a memória de sua mãe, sua família e, acima de tudo, sua filha, que também estava lidando com o peso da perda. A competição entre as duas reacendeu velhas rivalidades, e Clara percebeu que cada nova poderia também colocar em risco o futuro que tanto lutava para preservar. E então veio o choque. Enquanto lia uma das cartas, Clara encontrou uma confissão que a deixou sem fôlego. Sua mãe, a mulher que sempre viu como modelo de virtude, escreveu sobre um amor proibido, uma relação com Charles Whittaker que atravessava as barreiras do tempo. Clara se sentiu traída, sua percepção da vida e da família se desmoronando em um instante. O que mais sua mãe havia escondido? O que isso significava para a história da família Bender? A culpa apertava seu peito como um nó. Era uma verdade devastadora que poderia destruir a imagem construída ao longo da vida. Clara estava em um impasse. Revelar as verdades ocultas poderia libertá-la, mas também destruir tudo o que havia construído e posto em risco a segurança de sua filha. O coração pulsava, nervoso com a possibilidade de perder não somente as memórias da infância, mas a própria identidade. Enquanto a necessidade de descobrir a verdade crescia, se acelerou e o futuro se desenhava incerto na frente dela. Um mistério não resolvido a aguardava, uma nova encruzilhada prestes a ser desvendada. O destino da família Bender dependia de suas escolhas, e ela estava prestes a fazer uma descoberta que mudaria tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara Bender estava em cima da montanha de emoções e segredos que descobrira. O peso da carta em suas mãos fazia questionar sua própria identidade e o legado familiar que por tanto tempo tinha dado como certo. O que mais ela não sabia? O que mais poderia ser revelado? Mas antes que pudesse se aprofundar em suas perguntas, um barulho vindo do fundo da casa tirou-a do transe. Um estrondo, como se algo grande tivesse caído. Clara se virou, o coração acelerado, e correu escada abaixo. A casa estava envolta em um silêncio opressivo, e cada passo parecia ecoar em seu peito. Ao chegar na sala, encontrou a porta dos fundos entreaberta, balançando levemente. "Quem está aí?" ela gritou, mas a resposta foi um silêncio ainda mais profundo. Com cautela se aproximou da porta. Um impulso a fazia hesitar, mas a curiosidade tinha um poder irresistível. Quando finalmente empurrou a porta, a visão a atingiu como um soco no estômago. Havia uma figura encapuzada de pé na varanda. A pessoa virou-se lentamente e Clara sentiu um frio na espinha. Era um homem que reconheceria em qualquer lugar, Charles Whittaker. Décadas. Mas como era possível? Ele parecia não ter envelhecido um dia desde seu desaparecimento. O peito de Clara apertou, e a mente girou em uma confusão de respostas e perguntas. Você não pode estar aqui. Todos acreditavam que você... A voz dela tremia. Clara, eu sou parte da história da sua família. E há coisas que você ainda não sabe sobre sua mãe. A voz dele era firme, mas havia uma urgência subjacente que calou a inquietação que ainda pulsava em seus ouvidos. Enquanto falava, foi revelando que sua mãe e ele haviam estado juntos, muito além de um romance. Era um amor que transcendeu o simples e se interligou com um plano obscuro, algo que poderia transformar a cidade inteira. A cada palavra de Charles, Clara sentia sua vida mudar diante dela. Ele falou sobre um segredo de família guardado a 7 chaves, algo que envolvia riquezas, traições e muitos outros desaparecimentos que nunca foram solucionados. A luz sobre o passado queimava como um fogo insaciável, ameaçando Cons. A verdade, Clara. Sua mãe fez um pacto que pode afetar seu futuro e o de sua filha. Ele hesitou, a expressão grave. Se isso for revelado, não apenas a sua família estará em perigo, mas a própria cidade. O coração de Clara pulava dentro do peito. As perguntas fervilhavam em sua mente. O que mais ela não sabia? Como uma simples carta poderia abrir tão vasto e sombrio abismo de segredos? O que significava esse pacto? Antes que pudesse coletar seus pensamentos, um disparo ecoou à distância. Era um som alarmante e nítido, rompendo o ar, como se a cidade estivesse despertando de um pesadelo. Clara e Charlie se entreolharam, e a expressão dele mudou de urgência para pura determinação. Não temos tempo, Clara. Você precisa escolher. Ficar em segurança ou descobrir a verdade e arriscar tudo. A adrenalina corria nas veias de Clara, e seu coração disparava. O que escolheria? Encarar os segredos que poderiam mudar sua vida para sempre ou proteger a si mesma e sua filha, mesmo que isso... Mentira? O futuro se desdobrava, e a escolha estava em suas mãos. Clara ainda estava tremendo com as palavras de Charles. O eco do disparo reverberou em sua mente, fazendo seu coração disparar como o som de um tambor em um funeral.
A urgência no olhar dele a atravessou como uma faca. Ela precisava decidir, e rápido. Clara, precisamos ir! Ele gritou, movendo-se em direção à porta de trás. A tensão no ar era palpável. Como se os segredos que a cercavam estivessem prestes a desabar. Ela hesitou, a mente girando com tudo o que acabara de ouvir, mas a urgência em Charles a puxou para a realidade. Eu não posso ir com você. O que se houver mais? O que mais está escondido? Os olhos dela estavam arregalados, repletos de perguntas que não tinham respostas imediatas. Confia em mim. Eu vou te contar tudo assim que estivermos fora daqui. Ele insistiu, a voz baixa e urgente. Mas não podemos ficar. Não agora. Eles podem vir atrás de nós. Nesse momento, outro estrondo soou, bem mais próximo. Sentiu o chão tremer sob seus pés. A adrenalina fez sua cabeça girar. O que estava acontecendo? Aquela casa, aquela cidade, tudo parecia desmoronar. Quem está fazendo isso? O que você sabe sobre o que aconteceu com minha mãe? Ela precisava de clareza, mas no fundo, sabia que não tinha tempo. O passado havia se tornado um pesadelo. Agora não é a hora, Clara. Ou você vem comigo, ou fica aqui e provavelmente não verá a sua filha de novo. A expressão de Charles era séria, quase desesperada. Sem pensar duas vezes, Clara decidiu. Ok, eu vou, mas você vai me contar tudo, nada de segredos. A determinação emanava dela, mas a dúvida ainda pairava no ar. O que mais ele escondia? Charles assentiu e saiu rapidamente, puxando-a pela mão. Eles correram pela porta de trás, sem olhar para trás. O pátio estava deserto. A vegetação parecia mais densa e escura, como se estivesse ocultando mais do que apenas segredos. Conforme se moviam, Clara notou um brilho. Era uma luz, fraca, mas cintilante. Entra. Aquilo? Ela perguntou, seus instintos alertando. Não era seguro. Deixe isso, Clara. Precisamos seguir em frente. Charles a puxou com mais força, mas ela estava intrigada. O que poderia ser? Sua curiosidade era uma força potente. Não, precisamos ver o que é. Com essa determinação, ela saltou na direção da luz, ignorando Charles que a chamava. Aproximando-se, a luz formava uma pequena clareira. No centro, uma antiga caixa de madeira estava semi-enterrada, como se quisesse ser descoberta. Clara sentia uma conexão inexplicável. Clara, não toque nisso! Charles gritou, mas era tarde demais. Ao abrir a caixa, um conteúdo inesperado deu vida a um novo terror. Dentro havia fotografias, mas não de sua mãe. Eram imagens de Clara, dos últimos anos, momentos íntimos e cotidianos, todas capturadas de alguma forma. Ela ficou paralisada. Como isso é possível? Quem está fazendo isso? A expressão de Charlie se transformou em pânico, como se ele estivesse vendo um fantasma. Você não deveria ter... Ouviu um ruído crescente, como se algo se aproximasse. Era uma força invisível, uma energia pesada que parecia ameaçar tudo ao redor. Diga-me a verdade, Charles. O que você sabe? O que isso significa? A voz dela estava carregada de um pânico congelante. Ele hesitou, um conflito visível em seu rosto. Antes que pudesse responder, tudo ficou escuro. Um vento violento atingiu, arrastando folhas e galhos, e tudo o que conhecia parecia desvanecer em um momento de desespero absoluto. E naquele caos, Clara percebeu. Ela não estava apenas lutando pelo seu futuro, mas por um passado que a cercava, uma rede sombria maior do que poderia imaginar. O que mais estava prestes a ser revelado? O peso da verdade se tornava insuportável.
Clara estava paralisada. O sofá e a caixa iluminada desapareceram na escuridão, como se o mundo todo tivesse colapsado em um instante. O coração dela batia forte, enquanto o vento rugia, arrastando a luz fraca na clareira. Uma energia estranha a cercava, quase como se Charles puxou-a, mas ela mal conseguia se mover. Dentro da caixa, as imagens dançavam em sua mente. Quem estava tirando aquelas fotos? Como alguém poderia ter acesso a momentos tão íntimos da sua vida? O pânico começava a se transformar em uma mistura aterrorizante de confusão e curiosidade. Eu não posso simplesmente sair sem saber. Isso é uma loucura. Clara sentia a respiração descompassada. Estava prestes a dar as costas para uma parte de quem era, mas a neblina sobre aquelas revelações estava sufocante. Neste instante, uma figura emergiu das sombras atrás de Charles. Era uma mulher, a pele pálida e cabelos negros como carvão. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A mulher tinha um olhar intenso que a atravessava. "Charles!" ela gritou, a voz ecoando como um alerta. "Jéssica, o que você está fazendo aqui?" Charles estava visivelmente abalado. O medo nos olhos dele fez Clara estremecer. Por que ele a reconhecia? "Você não deveria ter retornado, Clara", Jéssica disse. "Avô." "A liberar." "Liberar? O que isso significa? Quem é você?" Clara perguntou, seu coração batendo como um tambor frenético. Charles olhou para ela, a expressão agora de dor. "Jéssica não é apenas uma conhecida. Ela é parte da nossa história e uma parte que eu não queria que você soubesse." "Parte da nossa história? Você está me dizendo que essa mulher tem a ver com tudo isso?" A incredulidade dominou Clara. Era como uma peça de quebra-cabeça que não se encaixava. "Você não sabe quem eu sou, não é?" Jéssica sorriu, um sorriso que era ao mesmo tempo afável e aterrorizante. "Eu sou a razão pela qual Charles desapareceu, e eu sou a razão pela qual sua mãe fez aquele pacto." As palavras dela foram como uma lâmina cortando o ar. "Pacto? Que pacto?" Clara estava completamente atordoada. A confusão se transformou em raiva. "Você sabia de tudo isso. E por que você está aqui?" "Porque você precisa entender, Clara." Jéssica respondeu, já não tão calma. "A verdade é mais do que simples segredos em jogo que vão muito além de nós." E enquanto ela falava, Clara notou que Charles estava se afastando lentamente, como se estivesse fugindo da conversa. "Charles, o que você está fazendo?" Clara o chamou, um nó se formando em seu estômago. Ele não respondeu. Na verdade, ele parecia estar em uma luta interna, um conflito visível que distorcia suas feições. "Desculpe, Clara. Eu não posso mais ficar aqui." E antes que ela pudesse processar o que estava acontecendo, Charles virou as costas e correu para a floresta. Clara ficou ali, sozinha, as palavras de Jéssica pairando no ar. "Por que você está fazendo isso?" Clara gritou, mas ele já estava longe. A sensação de traição queimava dentro dela. "Você pode não perceber agora, Clara," Jéssica disse, com uma voz baixa e imponente. "Mas isso é só o começo. O que está à sua frente pode mudar tudo o que você conhece." A expressão dela era sombria, como uma sombra que se aproximava. Um estrondo distante fez Clara pular. João, o amigo de infância, ofegante e com os olhos arregalados. "Clara, precisamos sair. A cidade está em alvoroço. Disparos, gritos." E nesse momento, tudo se transformou em caos. A verdade estava se desvelando, mas Clara mal sabia que o pior ainda estava por vir. O peso da caixa ainda estava em suas mãos. Aquela luz,
As fotos, Jéssica, tudo girava em um turbilhão. O que está acontecendo? E quem poderiam ser os verdadeiros vilões nessa história? Clara parecia ter encontrado o fio de uma trama que, se puxado, poderia desatar tudo o que conhecia. E mesmo assim, a pergunta ainda ecoava. O que mais estava escondido? A partir de agora, tudo estava prestes a mudar, e as respostas poderiam ser mais devastadoras do que ela era capaz de imaginar. Clara estava paralisada. O sofá e a caixa iluminada desapareceram na escuridão, como se o mundo todo tivesse colapsado em um instante. O coração dela batia forte enquanto o vento rugia, arrastando a luz fraca na clareira. Uma energia estranha a cercava, quase como se a própria... Precisamos ir agora. Charles puxou-a, mas ela mal conseguia se mover. Dentro da caixa, as imagens dançavam em sua mente. Quem estava tirando aquelas fotos? Como alguém poderia ter acesso a momentos tão íntimos da sua vida? O pânico começava a se transformar em uma mistura aterrorizante de confusão e curiosidade. Eu não posso simplesmente sair sem saber. Isso é uma loucura. Clara sentia a respiração descompassada. Estava prestes a dar as costas para uma parte de quem era. Mas a neblina sobre aquelas revelações estava sufocante. Neste instante, uma figura emergiu das sombras atrás de Charles. Era uma mulher, a pele pálida e cabelos negros como carvão. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A mulher tinha um olhar intenso que a atravessava. Charles, ela gritou, a voz ecoando como um alerta. Jéssica, o que você está fazendo aqui? Charles estava visivelmente abalado. O medo nos olhos dele fez Clara estremecer. Por que ele a reconhecia? Você não deveria ter retornado, Clara. Você está prestes a liberar. Liberar? O que isso significa? Quem é você? Clara perguntou, seu coração batendo como um tambor frenético. Charles olhou para ela, a expressão agora de dor. Jéssica não é apenas uma conhecida. Ela é parte da nossa história, e uma parte que eu não queria que você soubesse. Parte da nossa história? Você está me dizendo que essa mulher tem a ver com tudo isso? A incredulidade dominou Clara. Era como uma peça de quebra-cabeça que não se encaixava. Você não sabe quem eu sou, não é? Jéssica sorriu, um sorriso que era, ao mesmo tempo, afável e aterrorizante. Eu sou a razão pela qual Charles desapareceu, e eu sou a razão pela qual sua mãe fez aquele pacto. As palavras dela foram como uma lâmina cortando o ar. Pacto? Que pacto? Clara estava completamente atordoada. A confusão se transformou em raiva. Você sabia de tudo isso. E por que você está aqui? Por que você precisa entender, Clara? Jéssica respondeu, já não tão calma. A verdade é mais do que sua mãe. Há forças em jogo que vão muito além de nós. E enquanto ela falava, Clara notou que Charles estava se afastando lentamente, como se estivesse fugindo da conversa. Charles, o que você está fazendo? Clara o chamou, um nó se formando em seu estômago. Ele não respondeu. Na verdade, ele parecia estar em uma luta interna, um conflito visível que distorcia suas feições. Desculpe, Clara. Eu não posso mais ficar aqui. E, antes que ela pudesse processar o que estava acontecendo, Charles virou as costas e correu para a floresta. Clara ficou ali, sozinha, as palavras de Jéssica pairando no ar. Por que você está fazendo isso? Clara gritou, mas ele já estava longe. A sensação de traição queimava dentro dela. Você pode não perceber agora, Clara, Jéssica disse, com uma voz baixa e imponente. Mas isso é só o começo. O que está à sua frente pode mudar tudo o que você conhece. A expressão dela era sombria, como uma sombra que se aproximava.
Um estrondo distante fez Clara pular. João, que vivia nas proximidades, apareceu ofegante com os olhos arregalados. Clara, precisamos sair. A cidade está em alvoroço. Disparos, gritos. E nesse momento tudo se transformou em caos. A verdade estava se desvelando, mas Clara mal sabia que o pior ainda estava por vir. O peso da caixa ainda estava em suas mãos. Aquela luz, as fotos, Jéssica. Tudo girava em um turbilhão. Enquanto João tentava puxá-la para correr, uma correnteza de pessoas começou a aparecer, desesperadas. Clara viu algumas delas carregando algo grande e misterioso, um objeto que parecia brilhar e pulsar com uma energia própria. Clara, temos que sair daqui, agora! João gritou, mas ela estava hipnotizada pela cena. E foi então que, do nada, um grito aterrorizante ecoou no ar. Clara olhou para cima e viu um espiral de fumaça negra subindo ao céu, envolta em um brilho dourado. O impacto foi tão forte que a terra sob os pés dela pareceu tremer. Não, isso não pode estar acontecendo, Clara murmurou, o medo crescendo. E tô agora em um tom frenético. O altar da cidade. Não podemos deixar que aquilo atinja o centro. Clara sentiu uma onda de desespero. A cidade estava em um alvoroço, e tudo o que ela conhecia estava se desmoronando. Uma lembrança atravessou sua mente. A caixa, as fotografias e a conexão profunda entre sua família e Charles. Jéssica, o que você sabe sobre o altar? A pergunta escapuliu dos lábios de Clara, a urgência em seu tom crescente. Mas antes que Jéssica pudesse responder, uma sombra passou como um raio na frente dela, e Clara mal teve tempo de reagir. A figura encapuzada que anteriormente tinha desaparecido na floresta, agora avançava em direção a ela, um brilho perigoso nos olhos. Era a mesma figura de antes, mas agora carregava uma adaga reluzente, e o olhar em seu rosto trazia um terror inimaginável. Você está prestes a descobrir mais do que gostaria, Clara. A figura sussurrou. E naquele momento, Clara soube que a verdade nunca foi tão perto, enquanto a escutou. Red Door. Clara estava paralisada. O sofá e a caixa iluminada desapareceram na escuridão, como se o mundo todo tivesse colapsado em um instante. O coração dela batia forte, enquanto o vento rugia, arrastando a luz fraca na clareira. Uma energia estranha a cercava, quase como se a própria natureza estivesse avisando sobre um perigo iminente. Clara, precisamos ir agora! Charles puxou-a, mas ela mal conseguia se mover. Dentro da caixa, as imagens dançavam em sua mente. Quem estava tirando aquelas fotos? Como alguém poderia ter acesso a momentos tão íntimos da sua vida? O pânico começava a se transformar em uma mistura aterrorizante de confusão e curiosidade. Eu não posso simplesmente sair sem saber. Isso é uma loucura. Clara sentia a respiração descompassada. Estava prestes a dar as costas para uma parte de quem era. Mas a neblina sobre aquelas revelações estava sufocante. Neste instante, uma figura emergiu das sombras atrás de Charles. Era uma mulher, a pele pálida e cabelos negros que a atravessava. Charles, ela gritou, a voz ecoando como um alerta. Jéssica, o que você está fazendo aqui? Charles estava visivelmente abalado. O medo nos olhos dele fez Clara estremecer. Por que ele a reconhecia? Você não deveria ter retornado, Clara. Jéssica disse, avançando lentamente como se manipulasse cada passo. Você não faz ideia do que você está prestes a liberar. Liberar? O que isso significa? Quem é você? Clara perguntou, seu coração batendo como um tambor frenético. Charles olhou para ela, a expressão agora de dor. Jéssica não é apenas uma conhecida. Ela é parte da nossa história, e uma parte que eu não queria que você soubesse.
parte da nossa história? Você está me dizendo que essa mulher tem a ver com tudo isso? A incredulidade dominou Clara. Era como uma peça de quebra-cabeça que não se encaixava. Você não sabe quem eu sou, não é? Jéssica sorriu. Um sorriso que era ao mesmo tempo afável e aterrorizante. Eu sou a razão pela qual Charles desapareceu. E fiz aquele pacto. As palavras dela cortaram o ar como uma lâmina. Pacto? Que pacto? Clara estava completamente atordoada. A confusão se transformou em raiva. Você sabia de tudo isso. E por que você está aqui? Porque você precisa entender, Clara. Jéssica respondeu, já não tão calma. A verdade é mais do que simples segredos da sua mãe. Há forças em jogo que vão muito além de nós. E enquanto falava, Clara notou que Charles estava se afastando lentamente, como se estivesse fugindo da conversa. Charles, o que você está fazendo? Clara o chamou. Um nó se formando em seu estômago. Ele não respondeu. Na verdade, ele parecia estar em uma luta interna. Um conflito visível que distorcia suas feições. Desculpe, Clara. Eu não posso mais ficar aqui. E antes que ela pudesse processar o que estava acontecendo, Charles virou as costas e correu para a floresta. Clara ficou ali, sozinha, elos com Jéssica parecendo mais fracos e distantes. Por que você está fazendo isso? Clara gritou. Dentro dela. Você pode não perceber agora, Clara, Jéssica disse, com uma voz baixa e imponente. Mas isso é só o começo. O que está à sua frente pode mudar tudo o que você conhece. A expressão dela era sombria, como uma sombra que se aproximava. Um estrondo distante fez Clara pular. João, o amigo de infância que vivia nas proximidades, apareceu, ofegante e com os olhos arregalados. Clara, precisamos sair. A cidade está em alvoroço. Disparos, gritos. E nesse momento, tudo se transformou em caos. A verdade estava se desvelando, mas Clara mal sabia que o pior ainda estava por vir. O peso da caixa ainda estava em suas mãos. Aquela luz, as fotos, Jéssica, tudo girava em um turbilhão. Enquanto João tentava puxá-la para correr, uma correnteza de pessoas começou a aparecer, desesperadas. Clara viu algumas delas carregando algo grande e misterioso, um objeto que parecia brilhar e pulsar com uma energia própria. Clara, temos que sair daqui, agora! João gritou, mas ela estava hipnotizada. Pé, no ar. Clara olhou para cima e viu uma espiral de fumaça negra subindo ao céu, envolta em um brilho dourado. O impacto foi tão forte que a terra sob os pés dela pareceu tremer. Não, isso não pode estar acontecendo, Clara murmurou, o medo crescendo em seu peito. O que foi isso? O altar, Jéssica gritou, agora em um tom frenético. O altar da cidade. Não podemos deixar que aquilo atinja o centro. Clara sentiu uma onda de desespero. A cidade estava em um alvoroço. E tudo o que ela conhecia estava se desmoronando. Uma lembrança atravessou sua mente. A caixa, as fotografias e a conexão profunda entre sua família e Charles. Jéssica, o que você sabe sobre o altar? A pergunta escapuliu dos lábios de Clara, a urgência em seu tom crescente. Mas antes que Jéssica pudesse responder, uma sombra passou como um raio na frente dela, e Clara mal teve tempo de reagir. A figura encapuzada, que anteriormente tinha desaparecido na floresta, agora avançava em direção a ela. Um brilho perigo. Era a mesma figura de antes, mas agora carregava uma adaga reluzente, e o olhar em seu rosto trazia um terror inimaginável. Você está prestes a descobrir mais do que gostaria, Clara. A figura sussurrou, e naquele momento, Clara soube que a verdade nunca foi tão perto, enquanto a escuridão começava a tomar forma ao seu redor. Subitamente, um sabor amargo tomou conta da boca de Clara. O ar ficou pesado.
como se estivesse desmoronando sob o peso do que estava prestes a ser revelado. O estranho encapuzado levantou a adaga para o céu, e um brilho tão intenso iluminou a noite que fez Clara fechar os olhos. Espere! A voz de Jéssica cortou o ar. Você não entende. Isso precisa ser interrompido. Mas o encapuzado ignorou-a, completamente absorto em um ritual que parecia ter começado há muito tempo. Uma dança entre sombras e luz, que Clara nunca imaginou que existisse. Quando o brilho atingiu um pico estrondoso, algo inesperado aconteceu. A figura encapuzada retirou a capuz com um movimento. O pânico de Clara em confusão. Era Helena, sua irmã mais velha, que tinha desaparecido há anos, e todos acreditavam que ela estava morta. Clara sentiu a realidade se desgastar sob seus pés. Helena, o nome escapuliu da boca de Clara, quase como um sussurro involuntário. Mas, como? Helena sorriu, mas havia uma frieza em seu olhar que Clara não conseguia ignorar. Você não sabe de nada, Clara. A verdade não é o que você imagina. O que você busca não é o que você quer. As palavras de Helena ecoaram na mente de Clara. Um verdadeiro golpe. A história que ela pensou que conhecia estava se desmoronando, repleta de camadas e segredos que jamais teria ousado imaginar. O que mais estava em jogo? O que isso significava para ela e para a sua história? Eu não posso acreditar. As lágrimas cortaram o rosto de Clara. Você está viva! Tudo ao seu redor parecia um sonho, ou talvez um pesadelo. O que isso significava para a família Bender? O peso da revelação esmagava sua sanidade. No. Clara, a verdade é um fardo, e é hora de você decidir se está pronta para carregar. Clara sentiu um nó na garganta, o choque ainda reverberando. Como tudo isso se conectava? O que mais havia sido escondido? A noite ainda guardava muitos segredos. E o que essa revelação significava para o futuro dela e da filha? O clima estava mudando, e o destino da família Bender dependia de suas escolhas, enquanto a escuridão dançava ao seu redor, mais intrigante e aterrorizante do que nunca. Clara estava paralisada. O sofá e a caixa iluminada desapareceram na escuridão, como se o mundo todo tivesse colapsado em um instante. O coração dela batia forte, enquanto o vento rugia, arrastando a luz fraca na clareira. Uma energia estranha a cercava, quase como se a própria natureza estivesse avisando sobre um perigo iminente. Clara, precisamos ir agora. Charles puxou-a, mas ela mal conseguia se mover. Dentro da caixa, as imagens dançavam em sua mente. Quem estava tirando aquelas fotos? Como alguém poderia? Pânico começava a se transformar em uma mistura aterrorizante de confusão e curiosidade. Eu não posso simplesmente sair sem saber. Isso é uma loucura. Clara sentia a respiração descompassada. Estava prestes a dar as costas para uma parte de quem era. Mas a neblina sobre aquelas revelações estava sufocante. Neste instante, uma figura emergiu das sombras atrás de Charles. Era uma mulher, a pele pálida e cabelos negros como carvão. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A mulher tinha um olhar intenso que a atravessava. Charles! Ela gritou, a voz ecoando como um alerta. Jéssica, o que você está fazendo aqui? Charles estava visivelmente abalado. O medo nos olhos dele fez Clara estremecer. Por que ele a reconhecia? Você não deveria ter retornado, Clara, Jéssica disse, avançando lentamente, como se manipulasse cada passo. Você não faz ideia do que está prestes a liberar. Liberar? O que isso significa? Quem é você? Clara perguntou, seu coração batendo como um tambor frio. É parte da nossa história, e uma parte que eu não queria que você soubesse. Parte da nossa história? Você está me dizendo que essa mulher tem a ver com tudo isso?
A incredulidade dominou Clara. Era como uma peça de quebra-cabeça que não se encaixava. Você não sabe quem eu sou, não é? Jéssica sorriu. Um sorriso que era ao mesmo tempo afável e aterrorizante. Eu sou a razão pela qual Charles desapareceu. E eu sou a razão pela qual sua mãe fez aquele pacto. As palavras dela cortaram o ar como uma lâmina. Pacto? Que pacto? Clara estava completamente atordoada. A confusão se transformou em raiva. Você sabia de tudo isso. E por que você está aqui? Porque você precisa entender, Clara. Jéssica respondeu, já não tão calma. A verdade é mais do que simples segredos da sua mãe. Há forças em jogo que vão muito além de nós. E enquanto falava, Clara notou que Charles estava se afastando lentamente, como se estivesse fugindo da conversa. Charles, o que você está fazendo? Clara o chamou. Nós se formando em seu estômago. Ele não respondeu. Na verdade, ele parecia estar em uma luta interna, um conflito visível que distorcia suas feições. Desculpe, Clara. Eu não posso mais ficar aqui. E antes que ela pudesse processar o que estava acontecendo, Charles virou as costas e correu para a floresta. Clara ficou ali, sozinha, as palavras de Jéssica pairando no ar. Por que você está fazendo isso? Clara gritou, mas ele já estava longe. A sensação de traição queimava dentro dela. Você pode não perceber agora, Clara, Jéssica disse, com uma voz baixa e imponente. Mas isso é só o começo. O que está à sua frente pode mudar tudo o que você conhece. A expressão dela era sombria, como uma sombra que se aproximava. Um estrondo distante fez Clara pular. João, o amigo de infância que vivia nas proximidades, apareceu, ofegante e com os olhos arregalados. Clara, precisamos sair. A cidade está em alvoroço. Disparos, gritos. E nesse momento, tudo se transformou em caos. A verdade pior ainda estava por vir. O peso da caixa ainda estava em suas mãos. Aquela luz, as fotos, Jéssica, tudo girava em um turbilhão. Enquanto João tentava puxá-la para correr, uma correnteza de pessoas começou a aparecer, desesperadas. Clara viu algumas delas carregando algo grande e misterioso. Um objeto que parecia brilhar e pulsar com uma energia própria. Clara, temos que sair daqui agora, João gritou. Mas ela estava hipnotizada pela cena. E foi então que, do nada, um grito aterrorizante ecoou no ar. Clara olhou para cima e viu uma espiral de fumaça negra subindo ao céu, envolta em um brilho dourado. O impacto foi tão forte que a terra sob os pés dela pareceu tremer. Não, isso não pode estar acontecendo, Clara murmurou, o medo crescendo em seu peito. O que foi isso? O altar! Jéssica gritou, agora em um tom frenético. O altar da cidade? Não podemos deixar que aquilo atinja o centro. Clara sentiu uma onda de desespero. A cidade estava em um alvoroço. E tudo o que esmoronando. Uma lembrança atravessou sua mente. A caixa, as fotografias e a conexão profunda entre sua família e Charles. Jéssica, o que você sabe sobre o altar? A pergunta escapuliu dos lábios de Clara, a urgência em seu tom crescente. Mas antes que Jéssica pudesse responder, uma sombra passou como um raio na frente dela. E Clara mal teve tempo de reagir. A figura encapuzada que anteriormente tinha desaparecido na floresta, agora avançava em direção a ela. Um brilho perigoso nos olhos. Era a mesma figura de antes, mas agora carregava uma adaga reluzente, e o olhar em seu rosto trazia um terror inimaginável. Você está prestes a descobrir mais do que gostaria, Clara. A figura sussurrou, e naquele momento Clara soube que a verdade nunca foi tão perto, enquanto a escuridão começava a tomar forma ao seu redor. Subitamente,
Um sabor amargo tomou conta da boca de Clara. O ar ficou pesado, como se estivesse desmoronando sob o peso do que estava prestes a ser revelado. O estranho encapuzado. Brilho tão intenso iluminou a noite que fez Clara fechar os olhos. Espere! A voz de Jéssica cortou o ar. Você não entende. Isso precisa ser interrompido. Mas o encapuzado ignorou-a, completamente absorto, em um ritual que parecia ter começado há muito tempo. Uma dança entre sombras e luz que Clara nunca imaginou que existisse. E quando o brilho atingiu um pico estrondoso, algo inesperado aconteceu. A figura encapuzada retirou a capuz com um movimento rápido. O rosto era familiar, transformando todo o pânico de Clara em confusão. Era Helena, sua irmã mais velha, que tinha desaparecido há anos, e todos acreditavam que ela estava morta. Clara sentiu a realidade se desgastar sob seus pés. Helena, o nome escapuliu da boca de Clara, quase como um sussurro involuntário. Mas como? Helena sorriu, mas havia uma frieza em seu olhar que Clara não conseguia ignorar. Você não sabe de nada, Clara. A verdade não é o que você imagina. O que você busca não é o que você quer. As palavras de H. Verdadeiro golpe. A história que ela pensou que conhecia estava se desmoronando, repleta de camadas e segredos que jamais teria ousado imaginar. O que mais estava em jogo? O que isso significava para ela e para a sua história? Eu não posso acreditar. As lágrimas cortaram o rosto de Clara. Você está viva! Tudo ao seu redor parecia um sonho, ou talvez um pesadelo. O que isso significava para a família Bender? O peso da revelação esmagava sua sanidade. No entanto, Clara, a verdade é um fardo, e é hora de você decidir se está pronta para carregar. Com isso, um tremor percorreu o chão, e uma fissura surgiu sob os pés de Clara. Um brilho ofuscante emanava da rachadura, envolvendo-os em uma luz quase sobrenatural. Clara sentiu o puxão, como um ímã poderoso a atraindo, quando Helena, em um movimento rápido e quase frenético, apunhalou a adaga na fissura. Não! Clara gritou, a cena se desenrolando em câmera lenta. O ato de Helena não era só uma traição. Ela conseguia compreender. A luz explodiu em um turbilhão de emoções, e Clara, paralisada, viu vislumbres de seu passado, enfrentou memórias distorcidas, eventos transformados em pesadelos. E ali estava seu pai, com um olhar de desapontamento. A cidade em chamas, o altar anunciado como um símbolo de poder corrompido. É hora de tudo ser revelado, Clara, sussurrou Helena, agora com uma voz que misturava a doçura da infância com o gélido de uma estranha. Você e sua filha estão no centro de tudo isso. Prepare-se para o que vem a seguir. E com isso, o chão abaixo delas ruiu. A luz, agora uma tempestade de sombras e dor, consumiu tudo ao redor. Clara gritou, um som que ecoou em um vazio sem fim. As lembranças, a dor, a traição, tudo desmoronava em um abismo de incertezas. O que uma vez foi familiar, agora estava perdido. E enquanto o mundo ao seu redor se desfazia, Clara teve apenas um pensamento. O que mais ainda virá? O que mais está escondido? Clara estava paralisada. O sofá e a caixa iam na escuridão, como se o mundo todo tivesse colapsado em um instante. E o coração dela batia forte, enquanto o vento rugia, arrastando a luz fraca na clareira. Uma energia estranha a cercava, quase como se a própria natureza estivesse avisando sobre um perigo iminente. Clara, precisamos ir agora. Charles puxou-a, mas ela mal conseguia se mover. Dentro da caixa
As imagens dançavam em sua mente. Quem estava tirando aquelas fotos? Como alguém poderia ter acesso a momentos tão íntimos da sua vida? O pânico começava a se transformar em uma mistura aterrorizante de confusão e curiosidade. Eu não posso simplesmente sair sem saber. Isso é uma loucura. Clara sentia a respiração descompassada. Estava prestes a dar as costas para uma parte de quem era, mas a névoa sobre aquelas revelações estava sufocante. Neste instante, uma figura emergiu das sombras atrás de Charles. Era uma mulher. A pele pálida e cabelos negros como carvão. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A mulher tinha o alerta. Jéssica, o que você está fazendo aqui? Charles estava visivelmente abalado. O medo nos olhos dele fez Clara estremecer. Por que ele a reconhecia? Você não deveria ter retornado, Clara, Jéssica disse, avançando lentamente como se manipulasse cada passo. Você não faz ideia do que está prestes a liberar. Liberar? O que isso significa? Quem é você? Clara perguntou, seu coração batendo como um tambor frenético. Charles olhou para ela, a expressão agora de dor. Jéssica não é apenas uma conhecida. Ela é parte da nossa história, e uma parte que eu não queria que você soubesse. Parte da nossa história? Você está me dizendo que essa mulher tem a ver com tudo isso? A incredulidade dominou Clara. Era como uma peça de quebra-cabeça que não se encaixava. Você não sabe quem eu sou, não é? Jéssica sorriu, um sorriso que era ao mesmo tempo afável e aterrorizante. Eu sou a razão pela qual Charles desapareceu. E eu sou a razão pela qual sua mãe fez aquele pacto. As palavras dela. Pacto? Que pacto? Clara estava completamente atordoada. A confusão se transformou em raiva. Você sabia de tudo isso? E por que você está aqui? Porque você precisa entender, Clara. Jéssica respondeu, já não tão calma. A verdade é mais do que simples segredos da sua mãe. Há forças em jogo que vão muito além de nós. E enquanto falava, Clara notou que Charles estava se afastando lentamente, como se estivesse fugindo da conversa. Charles, o que você está fazendo? Clara o chamou. Um nó se formando em seu estômago. Ele não respondeu. Na verdade, ele parecia estar em uma luta interna, um conflito visível que distorcia suas feições. Desculpe, Clara, eu não posso mais ficar aqui. E antes que ela pudesse processar o que estava acontecendo, Charles virou as costas e correu para a floresta. Clara ficou ali, sozinha, as palavras de Jé baixa e imponente. Mas isso é só o começo. O que está à sua frente pode mudar tudo o que você conhece. A expressão dela era sombria, como uma sombra que se aproximava. Um estrondo distante fez Clara pular. João, o amigo de infância que vivia nas proximidades, apareceu, ofegante e com os olhos arregalados. Clara, precisamos sair. A cidade está em alvoroço, disparos, gritos, e nesse momento tudo se transformou em caos. A verdade estava se desvelando. Mas Clara mal sabia que o pior ainda estava por vir. O peso da caixa ainda estava em suas mãos. Aquela luz, as fotos, Jéssica, tudo girava em um turbilhão. Enquanto João tentava puxá-la para correr, uma correnteza de pessoas começou a aparecer, desesperadas. Clara viu algumas delas carregando algo grande e misterioso, um objeto que parecia brilhar e pulsar com uma energia própria. Clara, temos que sair daqui, agora! João gritou, mas ela estava hipnotizada pela cena. E foi então que, do nada, um grito aterrorizante ecoou no ar. Clara O, subindo ao céu, envolta em um brilho dourado. O impacto foi tão forte que a terra sob os pés dela pareceu tremer. Não, isso não pode estar acontecendo.
Clara murmurou, o medo crescendo em seu peito. O que foi isso? O altar, Jéssica gritou, agora em um tom frenético. O altar da cidade. Não podemos deixar que aquilo atinja o centro. Clara sentiu uma onda de desespero. A cidade estava em um alvoroço, e tudo que ela conhecia estava se desmoronando. Uma lembrança atravessou sua mente. A caixa, as fotografias e a conexão profunda entre sua família e Charles. Jéssica, o que você sabe sobre o altar? A pergunta escapuliu dos lábios de Clara, a urgência em seu tom crescente. Mas antes que Jéssica pudesse responder, uma sombra passou como um raio na frente dela, e Clara mal teve tempo de reagir. A figura encapuzada, que anteriormente tinha desaparecido na floresta, agora avançava em direção a ela. Um brilho perigoso nos olhos. O olhar em seu rosto trazia um terror inimaginável. Você está prestes a descobrir mais do que gostaria, Clara. A figura sussurrou. E naquele momento, Clara soube que a verdade nunca foi tão perto, enquanto a escuridão começava a tomar forma ao seu redor. Subitamente, uma fissura rasgou o chão, e uma onda de clamor envolveu o ar. Clara, ainda atordoada, fixou os olhos na figura encapuzada. Quando a luz se dissipou, a verdade que se revelava era mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. Charles não era quem aparentava ser. A máscara de preocupação e desespero caiu de seu rosto e, em seu lugar, surgiu um sorriso frio. Surpresa, Clara. Eu sempre estive aqui. Sempre fui parte disso. A verdade bateu como um punho contra seu coração. Fui eu quem trouxe você de volta. Tudo isso era um plano. Seu retorno, a caixa, seus segredos, estava tudo em minhas mãos. O mundo de Clara desabou. Como pode? Você me enganou. A voz dela tremia, a incredulidade escorrendo como uma lágrima. Verdade é que você é a chave. E o que está prestes a acontecer depende de você. Ele olhou para Jéssica, que agora estava tão atônita quanto Clara. Sem me prometer que não contaria, Jéssica murmurou, a voz carregada de medo e traição. Era uma revelação enterrada sob camadas de mentiras. E você a cumpriu de maneira brilhante, Charles respondeu. Mas havia um tom de desprezo na sua voz. Mas havia um custo, como sempre há, e esse custo agora está prestes a ser pago. Clara sentiu o chão balançar novamente, mas não era só a terra. Era sua vida, seus laços, tudo o que acreditava. O quê? Que custo? O que você realmente quer de mim? Liberdade, Charles disse, com a confiança de quem conheceu um segredo obscuro. E este altar está prestes a se tornar a linearidade do que realmente somos. Você não tem ideia do que está prestes a surgir. E se não quiser perder tudo, terá que decidir seu lado. Um grito aterrador ecoou, mas não foi de Clara. Ela olhou em volta. A cidade começava a se incendiar, e a fumaça do altar se desenhava como a sombra de uma verdadeira maldição. O futuro dela e de todos estava pendurado por um fio, e as escolhas que ela pensava que não existiam agora se tornaram o único caminho. O que viria a seguir? Clara sentiu o peso da decisão sobre seus ombros. O que ela estava prestes a descobrir mudaria tudo novamente. Clara estava paralisada. O sofá e a caixa iluminada desapareceram na escuridão, como se o mundo todo tivesse colapsado em um instante. O coração dela batia forte enquanto o vento rugia, arrastando a luz fraca na clareira. Uma energia estranha a cercava, quase como se a própria natureza estivesse avisando sobre um perigo iminente. Clara,
Precisamos ir agora. Charles puxou-a, mas ela mal conseguia se mover. Dentro da caixa, as imagens dançavam em sua mente. Quem estava tirando aquelas fotos? Como alguém poderia ter acesso a momentos tão íntimos da sua vida? O pânico começava a se transformar em uma mistura aterro. Não posso simplesmente sair sem saber. Isso é uma loucura. Clara sentia a respiração descompassada. Estava prestes a dar as costas para uma parte de quem era. Mas a névoa sobre aquelas revelações estava sufocante. Neste instante, uma figura emergiu das sombras atrás de Charles. Era uma mulher. A pele pálida e cabelos negros como carvão. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A mulher tinha um olhar intenso que a atravessava. "Charles!" ela gritou, a voz ecoando como um alerta. "Jéssica, o que você está fazendo aqui?" Charles estava visivelmente abalado. O medo nos olhos dele fez Clara estremecer. Por que ele a reconhecia? "Você não deveria ter retornado, Clara." Jéssica disse, avançando lentamente, como se manipulasse cada passo. "Você não faz ideia do que está prestes a liberar." "Liberar? O que isso significa? Quem é você?" Clara perguntou, seu coração batendo como um tambor frenético. Charles olhou para ela, a expressão agora de dor. "Jéssica não é apenas uma conhecida. Ela, parte da nossa história." "Você está me dizendo que essa mulher tem a ver com tudo isso?" A incredulidade dominou Clara. Era como uma peça de quebra-cabeça que não se encaixava. "Você não sabe quem eu sou, não é?" Jéssica sorriu. Um sorriso que era ao mesmo tempo afável e aterrorizante. "Eu sou a razão pela qual Charles desapareceu. E eu sou a razão pela qual sua mãe fez aquele pacto." As palavras dela cortaram o ar como uma lâmina. "Pacto? Que pacto?" Clara estava completamente atordoada. A confusão se transformou em raiva. "Você sabia de tudo isso. E por que você está aqui?" "Porque você precisa entender, Clara." Jéssica respondeu, já não tão calma. "A verdade é mais do que simples segredos da sua mãe. Há forças em jogo que vão muito além de nós." E enquanto falava, Clara notou que Charles estava se afastando lentamente, como se estivesse fugindo da conversa. "Charles, o que você está fazendo?" Clara o chamou. Um nó se formando em seu estômago. Ele não respondeu. Na verdade, ele parou. Uma luta interna, um conflito visível que distorcia suas feições. "Desculpe, Clara. Eu não posso mais ficar aqui." E antes que ela pudesse processar o que estava acontecendo, Charles virou as costas e correu para a floresta. Clara ficou ali sozinha, as palavras de Jéssica pairando no ar. "Por que você está fazendo isso?" Clara gritou, mas ele já estava longe. A sensação de traição queimava dentro dela. "Você pode não perceber agora, Clara." Jéssica disse, com uma voz baixa e imponente. "Mas isso é só o começo. O que está à sua frente pode mudar tudo o que você conhece." A expressão dela era sombria, como uma sombra que se aproximava. Um estrondo distante fez Clara pular. João, o amigo de infância que vivia nas proximidades, apareceu, ofegante e com os olhos arregalados. "Clara, precisamos sair. A cidade está em alvoroço, disparos, gritos." E nesse momento, tudo se transformou em caos. A verdade estava se desvelando, mas Clara mal sabia que o pior ainda estava por vir. O peso da cá, luz, as fotos, Jéssica, tudo girava em um turbilhão. Enquanto João tentava puxá-la para correr, uma correnteza de pessoas começou a aparecer, desesperadas. Clara viu algumas delas carregando algo grande e misterioso. Um objeto que parecia brilhar e pulsar com uma energia própria. "Clara, temos que sair daqui agora!" João gritou. Mas ela estava hipnotizada pela cena. E foi então que, do nada,
Um grito aterrorizante ecoou no ar. Clara olhou para cima e viu uma espiral de fumaça negra subindo ao céu, envolta em um brilho dourado. O impacto foi tão forte que a terra sob os pés dela pareceu tremer. Não! Isso não pode estar acontecendo! Clara murmurou, o medo crescendo em seu peito. O que foi isso? O altar! Jéssica gritou agora em um tom frenético. O altar da cidade! Não podemos deixar que aquilo atinja o centro! Clara sentiu uma onda de desespero. A cidade estava em um alvoroço, e tudo o que ela conhecia estava se desmoronando. Uma lembrança atravessou sua mente. Akai, sua família e Charles. Jéssica, o que você sabe sobre o altar? A pergunta escapuliu dos lábios de Clara, a urgência em seu tom crescente. Mas antes que Jéssica pudesse responder, uma sombra passou como um raio na frente dela, e Clara mal teve tempo de reagir. A figura encapuzada que anteriormente tinha desaparecido na floresta, agora avançava em direção a ela, um brilho perigoso nos olhos. Era a mesma figura de antes, mas agora carregava uma adaga reluzente, e o olhar em seu rosto trazia um terror inimaginável. Você está prestes a descobrir mais do que gostaria, Clara. A figura sussurrou, e naquele momento, Clara soube que a verdade nunca foi tão perto, enquanto a escuridão começava a tomar forma ao seu redor. Subitamente, uma fissura rasgou o chão, e uma onda de clamor envolveu o ar. Clara, ainda atordoada, fixou os olhos na figura encapuzada. Quando a luz se dissipou, a verdade que se revelava era mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. Charles não era quem aparentava. Caiu de seu rosto e em seu lugar surgiu um sorriso frio. Surpresa, Clara. Eu sempre estive aqui. Sempre fui parte disso. A verdade bateu como um punho contra seu coração. Fui eu quem trouxe você de volta. Tudo isso era um plano. Seu retorno, a caixa, seus segredos, estava tudo em minhas mãos. O mundo de Clara desabou. Como pode? Você me enganou! A voz dela tremia, a incredulidade escorrendo como uma lágrima traiçoeira. Engano? Não, Clara. A verdade é que você é a chave. E o que está prestes a acontecer depende de você. Ele olhou para Jéssica, que agora estava tão atônita quanto Clara. Você fez-me prometer que não contaria. Jéssica murmurou, a voz carregada de medo e traição. Era uma revelação enterrada, sob camadas de mentiras, e você a cumpriu de maneira brilhante. Charles respondeu, mas havia um tom de desprezo na sua voz. Mas havia um custo, como sempre há, e esse custo agora está prestes a ser pago. Clara sentiu o chão balançar novamente. Mas não era só a terra. Era sua vida, seus laços, tudo o que acreditava. O quê? Que custo? O que você realmente quer de mim? Liberdade, Charles disse, com a confiança de quem conheceu um segredo obscuro. E este altar está prestes a se tornar a linearidade do que realmente somos. Você não tem ideia do que está prestes a surgir. E se não quiser perder tudo, terá que decidir seu lado. Um grito aterrador ecoou, mas não foi de Clara. Ela olhou em volta. A cidade começava a se incendiar, e a fumaça do altar se desenhava como a sombra de uma verdadeira maldição. O futuro dela e de todos estava pendurado por um fio, e as escolhas que ela pensava que não existiam agora se tornaram o único caminho. O que viria a seguir? Clara sentiu o peso da decisão sob seus ombros. O que ela estava prestes a descobrir mudaria tudo novamente. Clara estava paralisada. O sofá e a caixa iluminada desapareceram na escuridão, como se o mundo todo tivesse colapsado em um instante. O coração dela batia forte enquanto o vento rugia, arrastando a luz fraca na clareira. Uma energia estranha a cercava,
quase como se a própria natureza estivesse avisando sobre um perigo iminente. Clara, precisamos ir agora. Charles puxou-a, mas ela mal conseguia se mover. Dentro da caixa, as imagens dançavam em sua mente. Quem estava tirando aquelas fotos? Como alguém poderia ter acesso a momentos tão íntimos da sua vida? O pânico começava a se transformar em uma mistura aterrorizante de confusão e curiosidade. Eu não posso simplesmente sair sem saber. Isso é uma loucura. Clara sentia a respiração descompassada. Estava prestes a dar as costas para uma parte de quem era, mas a névoa sobre aquelas revelações estava sufocante. Neste instante, uma figura emergiu das sombras atrás de Charles. Era uma mulher, a pele pálida e cabelos negros como carvão. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A mulher tinha um olhar intenso que a atravessava. "Charles!" ela gritou, a voz ecoando como um alerta. "Jéssica, o que vê?" Clara a estremecer. Por que ele a reconhecia? "Você não deveria ter retornado, Clara," Jéssica disse, avançando lentamente, como se manipulasse cada passo. "Você não faz ideia do que está prestes a liberar." "Liberar? O que isso significa? Quem é você?" Clara perguntou, seu coração batendo como um tambor frenético. Charles olhou para ela, a expressão agora de dor. "Jéssica não é apenas uma conhecida. Ela é parte da nossa história, e uma parte que eu não queria que você soubesse." "Parte da nossa história? Você está me dizendo que essa mulher tem a ver com tudo isso?" A incredulidade dominou Clara. Era como uma peça de quebra-cabeça que não se encaixava. "Você não sabe quem eu sou, não é?" Jéssica sorriu, um sorriso que era ao mesmo tempo afável e aterrorizante. "Eu sou a razão pela qual Charles desapareceu, e eu sou a razão pela qual sua mãe fez aquele pacto." As palavras dela cortaram o ar como uma lâmina. "Pacto? Que pacto?" Clara estava completamente atordoada. A confusão se transforma. "E por que você está aqui? Por que você precisa entender, Clara?" Jéssica respondeu, já não tão calma. "A verdade é mais do que simples segredos da sua mãe. Há forças em jogo que vão muito além de nós." E enquanto falava, Clara notou que Charles estava se afastando lentamente, como se estivesse fugindo da conversa. "Charles, o que você está fazendo?" Clara o chamou, um nó se formando em seu estômago. Ele não respondeu. Na verdade, ele parecia estar em uma luta interna, um conflito visível que distorcia suas feições. "Desculpe, Clara. Eu não posso mais ficar aqui." E antes que ela pudesse processar o que estava acontecendo, Charles virou as costas e correu para a floresta. Clara ficou ali, sozinha, as palavras de Jéssica pairando no ar. "Por que você está fazendo isso?" Clara gritou, mas ele já estava longe. A sensação de traição queimava dentro dela. "Você pode não perceber agora, Clara," Jéssica disse, com uma voz baixa e imponente. "Mas isso é só o começo. O que está à sua frente?" "Que você conhece." A expressão dela era sombria, como uma sombra que se aproximava. Um estrondo distante fez Clara pular. João, o amigo de infância que vivia nas proximidades, apareceu, ofegante e com os olhos arregalados. "Clara, precisamos sair. A cidade está em alvoroço. Disparos, gritos." E nesse momento, tudo se transformou em caos. A verdade estava se desvelando. Mas Clara mal sabia que o pior ainda estava por vir. O peso da caixa ainda estava em suas mãos. Aquela luz, as fotos, Jéssica, tudo girava em um turbilhão. Enquanto João tentava puxá-la para correr, uma correnteza de pessoas começou a aparecer, desesperadas. Clara viu algumas delas carregando algo grande e misterioso.
um objeto que parecia brilhar e pulsar com uma energia própria. Clara, temos que sair daqui, agora! João gritou, mas ela estava hipnotizada pela cena. E foi então que, do nada, um grito aterrorizante ecoou no ar. Clara olhou para cima e viu uma espiral de fumaça negra subindo ao céu, envolta em um brilho. Pés dela pareceu tremer. Não, isso não pode estar acontecendo, Clara murmurou, o medo crescendo em seu peito. O que foi isso? O altar! Jéssica gritou, agora em um tom frenético. O altar da cidade. Não podemos deixar que aquilo atinja um centro. Clara sentiu uma onda de desespero. A cidade estava em um alvoroço, e tudo o que ela conhecia estava se desmoronando. Uma lembrança atravessou sua mente. A caixa, as fotografias e a conexão profunda entre sua família e Charles. Jéssica, o que você sabe sobre o altar? A pergunta escapuliu dos lábios de Clara, a urgência em seu tom crescente. Mas antes que Jéssica pudesse responder, uma sombra passou como um raio na frente dela, e Clara mal teve tempo de reagir. A figura encapuzada que anteriormente tinha desaparecido na floresta, agora avançava em direção a ela, um brilho perigoso nos olhos. Era a mesma figura de antes, mas agora carregava uma adaga reluzente, e o olhar em seu rosto trazia um terror inimaginável. Você está Clara, a figura sussurrou. E naquele momento, Clara soube que a verdade nunca foi tão perto, enquanto a escuridão começava a tomar forma ao seu redor. Subitamente, uma fissura rasgou o chão, e uma onda de clamor envolveu o ar. Clara, ainda atordoada, fixou os olhos na figura encapuzada. Quando a luz se dissipou, a verdade que se revelava era mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. Charles não era quem aparentava ser. A máscara de preocupação e desespero caiu de seu rosto, e em seu lugar surgiu um sorriso frio. Surpresa, Clara. Eu sempre estive aqui. Sempre fui parte disso. A verdade bateu como um punho contra seu coração. Fui eu quem trouxe você de volta. Tudo isso era um plano. Seu retorno, a caixa, seus segredos, estava tudo em minhas mãos. O mundo de Clara desabou. Como pode? Você me enganou. A voz dela tremia, a incredulidade escorrendo como uma lágrima traiçoeira. Engano? Não, Clara. A verdade é que você é a chave, e o que está prestes a acontecer, de pé. Olhou para Jéssica, que agora estava tão atônita quanto Clara. Você fez-me prometer que não contaria, Jéssica murmurou, a voz carregada de medo e traição. Era uma revelação enterrada sob camadas de mentiras. E você a cumpriu de maneira brilhante, Charles respondeu, mas havia um tom de desprezo na sua voz. Mas havia um custo, como sempre há, e esse custo agora está prestes a ser pago. Clara sentiu o chão balançar novamente, mas não era só a terra. Era a sua vida, seus laços, tudo o que acreditava. O quê? Que custo? O que você realmente quer de mim? Liberdade, Charles disse, com a confiança de quem conheceu um segredo obscuro. E este altar está prestes a se tornar a linearidade do que realmente somos. Você não tem ideia do que está prestes a surgir. E se não quiser perder tudo, terá que decidir seu lado. E nesse instante, outros gritos ecoaram ao redor, mas não eram gritos de medo. Eram gritos de satisfação, como se uma multidão oculta estivesse assistindo a tudo. Clara olhou para lados e viu pessoas, conhecidos e desconhecidos, surgindo das sombras, sorrindo. Eram aqueles que ela nunca teria imaginado estar ali, esperando. Vocês vieram, Clara murmura, confusa. Por quê? É hora, Clara, gritou um homem de maneira triunfante. Ele se aproximou.
Você não entende? A cidade foi escolhida, e você é a última parte do quebra-cabeça. Ele gesticulou, enfatizando a importância de sua presença. Toda a sua vida, Clara, tudo foi orquestrado. O desaparecimento de sua mãe, o pacto, tudo faz parte de um grande plano, continuou a mulher que tinha aparecido junto a Jéssica. O olhar dela tinha um brilho que fazia o estômago de Clara revirar. Estamos prontos para a próxima fase, mas sem você, isso nunca funcionará. Clara estava paralisada. A cada palavra, a realidade se desmoronava. Aqueles que pareciam fujões, pistoleiros ou meramente pedaços da história se revelavam como atores principais em uma peça sombria. Com ela no centro. O que isso significava para sua vida? E o que? Veias, eu não sou um peão nessa jogada. Mas a mulher sorriu de forma enigmática. Você não compreende. Sua escolha agora repercute em todos nós. Venha conosco e você verá o verdadeiro poder. O chão tremia, a fumaça subia e uma escolha devia ser tomada. Clara sentia o peso do mundo sobre seus ombros, o que era real e o que não era. Ao redor dela, as máscaras começaram a cair, revelando rostos conhecidos, convergindo para o mesmo propósito. E Clara percebeu a direcionalidade de sua vida a partir de agora. Para o que vem a seguir, a voz de Charles ecoou, multiplicando-se em várias vozes enquanto ecoava. E então, Clara teve um entendimento profundo. A verdade parecia mais sombria do que um simples mistério. Era uma rede complexa de traições que a juntavam a todos. O que mais este mundo desconhecido tinha para mostrar? Se um simples passo falho poderia se transformar em uma catástrofe, quem ela realmente poderia confiar? O intervalo ficou silencioso, e Clara entendeu que a única certeza